Olá, meu povo! Mais uma vez, boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos e também bem-vindas! Que alegria poder receber você nessa noite com a melhor companhia, então você! E nessa noite a gente vai falar sobre um assunto muito importante, então vai convidando o povo para chegar com a gente aqui agora. Porque essa noite promete. Olá, aqui Uriel Pedroso e eu ajudo pessoas que estão no fundo do poço, no caos das suas emoções, ao topo do controle emocional em 4 semanas. Seja muito bem-vindo à minha série de lives. Eu tenho um sonho, viver um dia em um mundo em que as pessoas sejam livres dos seus medos e também dos seus traumas emocionais. Será que isso é possível? Começando uma vida de cada vez, eu comecei com a minha e tenho ajudado a muitas pessoas já a se reencontrarem, se reconectarem, encontrarem o verdadeiro sentido para a vida, encontrarem o verdadeiro significado para a sua vida, o verdadeiro valor para a sua vida, né? E no episódio de hoje a gente vai falar sobre sinais de depressão. Muitas pessoas vêm conversar comigo perguntando exatamente sobre a questão da depressão e hoje a gente vai apresentar aqui alguns sinais para você entender, né, essa doença aqui, a depressão. E o que está por trás aqui do conceito que envolve a questão aqui da depressão. Vale a pena a gente relembrar algumas coisas muito importantes. Cada um de nós, homens e mulheres, temos uma situação que acontece desde o início da nossa vida, quando a gente ainda está no útero materno. E lá dentro do útero materno, aquele lugar sagrado, aquele lugar de paz, de tranquilidade, a criança começa a receber uma influência muito forte que vem do lado de fora, né? E até da parte interior também, porque a mãe também, se ela tem bloqueios e traumas emocionais, ela acaba passando para essa criança, passando para esse feto, essa criança que está se desenvolvendo dentro dela. Principalmente quando os pais eles têm alguns conflitos logo no início, ou a criança acaba recebendo algo muito forte de uma sensação de que ela nunca foi amada, de que ela não foi desejada. E a grande quantidade de crianças que acabam nascendo nesse mundo, que são crianças que não foram desejadas. E tudo isso acaba vindo para essa criança, e ainda dentro do útero materno, dentro daquela proteção que deveria ser, ela começa a receber uma carga muito forte de fora, e até do interior da própria mãe, porque se a mãe emocionalmente ela não está bem, essa mãe começa a passar algumas coisas ruins para essa criança. Consequentemente, quando essa criança ela nasce, ela já começa a receber toda a influência agora pós-nascimento, mas ela já nasce com uma carga. Principalmente essa criança pode nascer com herança genética, essa criança pode nascer com memória genética, memória de trauma, e a memória de trauma, por exemplo, se é do pai, pode passar inclusive do espermatozoide, vem já para a criança. E essa criança agora que fecundou o óvulo, ela começa a se desenvolver, se tornar, na realidade, se torna um zigoto, um feto, uma criança, e agora ela nasce e ela começa a receber a influência que está para fora. Tudo que está acontecendo à volta acaba vindo para a vida dessa criança. E ela começa a receber os bloqueios, os traumas emocionais de uma vida agora pela frente. E nós já aprendemos aqui que as pessoas, toda e qualquer pessoa que recebe um bloqueio emocional, ela é uma pessoa que não veio esse bloqueio de circunstâncias. Mas o bloqueio acabou vindo de uma outra situação. O bloqueio acabou vindo para a vida dela por pessoas. Os seus cuidadores, os seus pais, os seus avós, os seus irmãos, pessoas que faziam parte, para você ter uma ideia, pessoas que faziam parte muito grande aí da vida dessa criança, e ela agora começou a se desenvolver, e agora então ela começa a receber toda a carga de influência. E aí começa, logo nos primeiros anos iniciais da vida dessa criança, começa a existir, ou começa a se criar agora a linha dos seus valores. Tudo aquilo que ela vai aprender com os pais, os valores que ela vai aprender, os significados das coisas, a integridade, a moralidade que essa criança vai aprender. Só que o que acontece com ela? Como ela vai tendo também a criação de valores,
Tem valores bons e valores ruins. Coisas ruins que vão acontecendo na vida dessa criança. E muitas coisas ruins. Tem crianças que acabam sendo violentadas, estupradas, independente se é menino, se é menina, acaba tendo uma série de coisas ruins que acontecem na vida dessa criança que deixam marcas, que deixam traumas, que vão deixar sequelas. E tudo isso fica sendo acumulado dentro da mente dessa criança. E o tempo vai passando, ela é uma criança imaginativa, ela é uma criança normal, só que chega uma parte, devido à mudança de ondas cerebrais, quando existe essa parte aqui agora, essa criança então agora, devido à influência que ela tem, devido às ondas cerebrais, há um fechamento entre a parte consciente, ou seja, a sua razão, e toda a parte inconsciente, o seu cérebro inconsciente, ou seja, a parte subconsciente e inconsciente. E aí, com o passar dos tempos, as coisas ruins começam a acontecer na vida dessa pessoa, mas não existe mais uma comunicação da parte inconsciente com o consciente ou com a razão. E é como se você tivesse dado um carro muito potente para uma criança dirigir. E, consequentemente, agora essa criança interior que acreditou em tudo a vida inteira e recebeu os traumas, as sequelas, todo o veneno dos vampiros e parasitas emocionais, essa criança agora, ela tem agora o fechamento através das ondas cerebrais e ela não capta mais os sinais que estão vindo. E é como se fosse uma panela de pressão que ela está entrando em fervura, mas ela não tem uma válvula de escape. E essa panela de pressão, uma hora vai estourar. Ou ela estoura para dentro, ou estoura para fora. E se ela estoura para dentro, ela vai te trazer grandes sequelas. E se ela estoura para o lado de fora, ela pode trazer alguns problemas psíquicos também, mas ela pode trazer problemas no conceito do comportamento. O comportamento que pode ser agressivo a outras pessoas, ou um comportamento agressivo, destrutivo contra ela mesma. Ela pode se cortar, ela pode inclusive fazer um atentado contra a própria vida dela. Então essa é a realidade de uma situação de uma criança, e todos nós somos crianças que cresceram. Eu e você somos crianças que cresceram. E quando a gente acaba crescendo com esse tipo de situação, a gente começa a ter uma série de problemas. E essa panela ferveu lá dentro e não tinha vazão, aí ela mandou sinais que algo estava errado com você, você não percebeu os sinais, consequentemente você adoeceu. E ao adoecer, você começa a receber agora a carga de volta, a ansiedade, a depressão. Você começa a receber uma carga muito grande na tua vida. E hoje, no tema de hoje, a gente vai falar sobre sinais de depressão. E como que eles se manifestam, como que eles vêm para a minha vida e para a sua vida. Estar infeliz não é o mesmo que estar deprimido. E tem muita gente que confunde. E o pior de tudo é que existe muitas pessoas no dia de hoje que toda e qualquer situação que acontece com ela, ela fala, eu estou com depressão. E ela nem sabe a tragédia do que ela está falando, porque depressão é um assunto muito sério, não é brincadeira, e não é qualquer estado, por exemplo, que a pessoa esteja se sentindo deprimido que é depressão. Todos nós, sem exceção, nós temos momentos estressantes, depressivos e ansiosos. E se você começa a acreditar que tudo e qualquer coisa que está acontecendo com você é a questão da depressão, você está atraindo para a tua vida. Então, quando você olha para uma situação como essa, depressão é um termo geralmente usado vagamente para descrever como nós nos sentimos depois de uma semana ruim, ou um dia ruim no trabalho, ou quando estamos passando por algum processo de rompimento, um divórcio, sei lá, e a pessoa fala que está deprimido, ou fala que está em depressão, e ela não tem nem noção do que ela está falando. Mas quando a gente fala realmente de depressão, é um transtorno depressivo maior, e muito mais complicado do que qualquer pessoa pode parar e imaginar. Existem sintomas específicos que determinam se a depressão ou a tristeza que todos nós, às vezes, experimentamos na vida. Então, tem alguns sintomas específicos que eles realmente vão declarar. Aí você começa a olhar para os sintomas e fala assim, isso aqui realmente é depressão. Não simplesmente você achar que é, né? Então, determinar se sentimentos sombrios e persistentes, inabaláveis, são resultado de depressão, pode ser o primeiro passo, então, para você se recuperar da questão da depressão. E nessa live, antes de nós chamarmos a nossa convidada dessa noite, nós vamos ver alguns sinais de alerta para ver se é hora, então, de você consultar um profissional de saúde mental. Então, a gente vai dar uma olhadinha nos sinais e, olhando os sinais, você vai entender se realmente é hora de você consultar aí
ou um profissional de saúde mental. E o primeiro sinal aqui nessa noite agora é conhecido no campo aí da psicologia como perspectiva desesperadora. O que é uma perspectiva desesperadora? A depressão grave é um transtorno de humor que afeta a maneira como você se sente em relação à vida em geral. Então a depressão grave, ela vai ser um transtorno muito forte de humor da maneira como você vê a vida no geral. Então ter uma visão desesperada ou desamparada de sua vida é o sintoma mais comum da depressão. Então o sintoma mais comum da depressão é você olhar para a tua vida e enxergar a tua vida como algo desesperador, algo que você está constantemente desamparado, ou seja, ninguém está por você. Esse é um dos sentimentos mais fortes que existem. E outros sentimentos podem ser a inutilidade, pode ser o ódio, ou seja, inutilidade, eu não presto para nada, eu não tenho valor para nada, nem sei por que eu nasci, nem sei por que eu estou nesse mundo. E isso é inutilidade. A questão do ódio pela pessoa mesma, ela começa a sentir ódio por ela mesma, ela começa a sentir uma culpa inadequada. Então, ódio por ela, culpa inadequada e um sentimento muito forte de desamparo, ou seja, ninguém me ama, ninguém quer saber de mim, nasci para sofrer, e também uma visão desesperada sobre a vida. Pensamentos comuns e recorrentes de depressão, eles acabam sendo verbalizados, né? Como é tudo minha culpa. Então vem um sentimento muito forte de culpa numa pessoa que está tendo um sintoma de que realmente ela tem depressão. Ela entra numa perspectiva desesperadora. Então ela começa a acreditar que tudo que acontece, inclusive com ela, tem a ver com culpa dela, ou seja, ela é culpada disso. O segundo indicativo, então, de que você pode estar em um estado de depressão é perdeu o interesse. É quando uma pessoa começa a perder o interesse pelas coisas. A depressão, ela pode tirar o prazer ou o prazer das coisas que você ama. Então, o prazer, inclusive, da própria vida, das coisas que você ama, da família, das coisas que estão à sua volta, você perde completamente a sensibilidade sobre isso. E a perda de interesse, o afastamento de atividades que você esperava ansiosamente, como algum tipo de esporte, um hobby, ou você sair com os amigos, é outro sinal, que agora é um sinal revelador de que é uma depressão grave que você pode estar passando. E outra área que você pode perder o interesse tem a ver com a questão sexual. A pessoa perde o interesse pelo sexo. Os sintomas da depressão grave, eles acabam incluindo a diminuição do desejo sexual e até a impotência. Então percebe que são sinais fortes, não é qualquer coisa para dar um indicativo de que você tem. Então esse é um deles, de uma questão de depressão grave, é a perda do prazer de estar com pessoas, a própria questão sexual ou prazer nas coisas que você antes amava, um hobby, um esporte, agora você não tem mais olhos para isso. O terceiro indicativo de que uma pessoa ela pode ter depressão é o aumento da fadiga e problemas do sono. Parte do motivo pelo qual você pode parar de fazer as coisas que você gostava é porque você a vida inteira agora está cansado, muito cansado, cansada, o tempo todo cansado, porque você não está descansando direito, ou seja, você não está dormindo direito. E a depressão geralmente vem com a falta de energia e é uma sensação avassaladora de fadiga e pode estar entre os sintomas mais debilitantes da depressão. Isso pode levar a um sono excessivo. Então a pessoa só quer dormir o tempo inteiro dormir, e esse é um dos indicativos que poderia ser um caso de depressão. A depressão também está ligada à insônia, pois pode levar pode levar a outra e vice-versa, ou seja, a depressão pode levar à insônia e a insônia pode levar à depressão. Uma pode piorar o estado da outra. E a falta de um sono reparador e de qualidade também pode causar ansiedade. A gente já viu isso quando a gente falou sobre ansiedade. E o quarto indicativo de depressão, por incrível que pareça, está ligado à ansiedade. Porque, embora não tenha sido demonstrado que a depressão causa ansiedade, as duas condições costumam ocorrer juntas. E a ansiedade pode ser mãe também da depressão. E os sintomas de ansiedade podem incluir, então, nervosismo, uma pessoa inquieta ou sensação de tensão, ou seja, estado nervoso constantemente batendo aqui, né?
sentimentos de perigo, pânico ou pavor, frequência cardíaca acelerada, respiração rápida, o suor em excesso, né, muito aumentado, a pessoa está tremendo o tempo inteiro e contração, pode ter contração muscular, dificuldade de se concentrar ou pensar com clareza sobre qualquer coisa que seja a coisa com a qual você está sendo preocupado. Então a pessoa não tem clareza para parar para pensar. Então sinal de ansiedade, mas um precursor aí também de uma doença que é a depressão. O quinto indicativo agora da possibilidade de sintoma de depressão é você então, ou um sinal de depressão, é irritabilidade agora entre os homens. A depressão ela pode afetar os sexos de forma diferente. Pesquisas mostram que os homens com depressão podem ter sintomas como irritabilidade, comportamento escapista, ele vai fugir de toda e qualquer situação de confronto, então ele vai escapar mesmo, ou de risco, né? Abuso de substâncias ou raiva extraviada, então uma grande quantidade de raiva, uma sensação muito forte de raiva que mexe no comportamento, porque ele pode escapar de toda e qualquer situação, inclusive de discutir aí o relacionamento a dois ou de uma situação de risco, né? E são coisas que podem acontecer mais no grupo dos homens. Os homens também têm menos probabilidade do que as mulheres de reconhecer a depressão ou de procurar tratamento para ela. Ou seja, quando um homem ele realmente chega a esse ponto de ter que procurar ajuda, às vezes já é tarde demais. Ele está num processo muito adiantado da depressão e aí complica um pouco aí a restauração deste homem, novamente a sua saúde emocional como deveria ser. O sexto indicativo aqui de sinal da depressão é a mudança de apetite e também a perda de peso. Mudanças do apetite e também a mudança de peso, tanto para cima como para baixo, né? O peso e o apetite, eles podem flutuar em pessoas com depressão. E essa experiência aqui, ela pode ser diferente para cada pessoa. Depende de pessoa para pessoa. Algumas pessoas aumentaram ou vão aumentar o apetite, vão comer demais e vão ganhar peso por causa disso. Outras não terão fome e vão perder o apetite. Então é complexo a situação, percebe? Uma indicação se as mudanças na dieta estão relacionadas à depressão é se elas são intencionais ou não. Então o indicativo é você olhar e falar, por que eu estou comendo demais? Ah, porque a mulher acertou no tempero, porque estou comendo fora de casa e a comida está melhor do que estava a minha, não sei. Então pode ser que seja algo intencional. Ou começou um novo trabalho e agora você está comendo agora uma coisa diferente na hora do almoço ou não está almoçando, está pulando o almoço. E isso pode significar que seja algo intencional. Agora, se não é algo intencional, pode significar que está sendo causado por um sintoma muito forte depressivo. O sétimo indicativo aqui agora tem a ver com emoções incontroláveis. Uma pessoa que ela fica totalmente descontrolada é um perigo. Ou seja, em um minuto ela tem uma explosão de raiva. No próximo ela pode estar chorando incontrolavelmente. Nada de fora motivou a mudança, mas as suas emoções acabam subindo e descendo a todo momento. Então uma hora ela está rindo, outra hora ela está chorando, outra hora ela está brigando. Então ela de uma forma incontrolada. Então está subindo e está descendo esse tipo aí de emoção dentro dessa pessoa. E a depressão ela pode causar então alterações de humor. Então é um indicativo muito forte e um sintoma muito forte para a depressão de emoções incontroláveis. Oitavo indicativo de sintoma ou sinal agora para a depressão, a pessoa constantemente está olhando para a morte. Ela fala muito de morrer, ela fala muito da morte. E isso é um perigo muito grande, porque tudo começa pequeno, mas ele tem consequências terríveis e grandiosas. Quando a gente estuda sobre a questão do suicídio, ele é assustador porque, para você ter uma ideia, a cada 40 segundos, segundo a estatística, uma pessoa acaba destruindo a sua vida e acaba então eliminando a sua vida e deixando de viver através do suicídio. E quando a gente olha para isso, a gente precisa entender algumas coisas que estão por trás disso. Porque nem sempre a depressão ela está associada ao suicídio. É muito comum as pessoas ligarem a questão da depressão ao suicídio.
mas ela não está 100% ligada. Ela pode estar associada, sim, o suicídio à depressão, mas nem sempre a causa destrutiva da vida de uma pessoa, através do suicídio, tem a ver necessariamente com a depressão. Ela é muito ligada porque grande parte, um número muito grande de pessoas que acabam tirando a vida eram pessoas diagnosticadas com depressão. Mas em alguns casos de pessoas que acabaram destruindo a sua vida, não eram pessoas que estavam com depressão. Então os estudos apontam para isso, e a cada 40 segundos uma pessoa desiste da vida, destrói a sua própria vida, pelos seus motivos aí que ela entende que deveria destruir a vida. E é muito assustador. E eu estava olhando numa pesquisa, que foi feita um tempo atrás, que ela veio acompanhando até o ano de 2017, e eu me assustei um pouco com a pesquisa, num primeiro momento, porque eu vi assim, em primeiro lugar, de causas de mortes através do suicídio estava o Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, Santa Catarina. Em terceiro lugar, Paraná. E aí, assim por diante. E eu fiquei impressionado porque o Rio de Janeiro e São Paulo, que são cidades grandes, eram números muito lá para trás. E aí quando você pensa em cidade grande, é uma loucura. Só quem vive em cidade grande sabe como é muito forte, né? O trânsito e tantas coisas que acontecem. Por isso que eu até prefiro cidades menores. Mas muitas pessoas gostam, né, e vivem. Mas assim, eu fiquei assim impressionado com os números, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. Aí quando eu olhei para essa questão da pesquisa, eu fiquei pensando, por quê? Por quê? E eu sou um pouco curioso, né, para tentar entender. E aí eu fui olhando, e eu morei 3 anos no Rio Grande do Sul e conheci de perto os nossos amigos gaúchos. Não sei se tem algum gaúcho aqui, aqui assistindo essa live. E eu fiz amizade com muitos deles e conheci de perto a história de muitos deles. E eu percebi que há uma análise muito forte entre a questão deles com Santa Catarina, com o Paraná. Santa Catarina, colônias, né, muito alemãs. Paraná também você tem alemão, você tem japonês, você tem italiano. E aí quando você estuda assim sobre as etnias, você percebe que em algumas classes de famílias, né, e de raças de povo, você percebe que as pessoas não têm tanto liberdade para expor as suas emoções. E pelo fato de você não expor as emoções, ele é um perigo muito grande. Porque se você não está cuidando das suas emoções hoje, você vai ter muitos problemas no futuro. E quando uma criança ela não expõe as suas emoções, ou ela até expõe, mas ela é taxada como fraqueza. Um pai pode olhar para um filho que chora e dizer assim, que isso, rapaz? Homem não chora! Seja macho, rapaz! Homem não chora! E homem chora, sim senhor, papaizão. Só que esse pai foi criado pior até do que o próprio filho. Ou seja, é uma sucessão de valores distorcidos que são passados de pai para filho. E, consequentemente, cria-se uma criança que cresceu, uma criança que entende que não pode chorar, uma criança que entende que chorar é um sinal de fraqueza, uma criança que agora cresce e quando ela casa, e se ela casa com uma pessoa que nasceu dentro de uma família, e essa família dava liberdade para ela expor emoções, é o tipo de pessoa que ela vai querer conversar sobre o relacionamento a dois. Quando as coisas não estiverem bem, essa mulher ou esse homem vai querer conversar. O outro cônjuge, por sua vez, ele vai ser escapista. Ele vai querer fugir, porque expor emoções é sinal de fraqueza. E ele tenta com todas as forças fugir, porque ele não consegue. Consegue entender isso? E é por isso que a gente tem grandes problemas dentro dos relacionamentos conjugais. Porque um foi criado de um jeito, o outro foi criado de outro jeito. E aí você quer discutir a relação com o seu esposo ou com a sua esposa e essa pessoa está fugindo. Por quê? Porque ele foi criado exatamente, é sinal de fraqueza. Sinal de fraqueza falar sobre as emoções. Sinal de fraqueza falar que você tem sensibilidade, que você é fraco, que você está com vontade de chorar. Tem que chorar sim. Deus nos criou com os 2 olhos aqui e criou uma válvula de escape incrível. Quando você está passando por lutas, dificuldades e problemas, o choro vem. O choro vem exatamente para ser a vazão da panela de pressão que está explodindo dentro de você. Agora, se você está engolindo o choro, se você está segurando, se você não coloca para fora, se você não conversa, consequentemente você vai ter um problema. E aí quando você olha nos 3 estados que estão na ponta, na linha de frente do maior número de suicídios, você percebe um comportamento, e eu sou estudioso de famílias também, um comportamento voltado a não expor emoções.
E são crianças que cresceram e não expõem emoções. Então, tá pegando fogo a vida dele, ele não fala com ninguém. Ele não fala para os filhos, ele não fala para a mulher, ele não fala para ninguém, ele não procura ajuda. E aí ele acaba destruindo a sua própria vida. Ninguém que comete suicídio quer morrer. Quando você olha para a situação, ela quer fugir do problema que ela está enfrentando. Só que um indicativo muito forte, como um sinal de depressão, é quando a pessoa está olhando direto para a morte. Constantemente ela fala em morte, constantemente ela fala em morrer, constantemente ela está falando sobre isso. E quando você olha para isso, esses são os primeiros sintomas que estão começando a aparecer. E frequentemente você acha, se você encontrar ou achar que alguém está em risco imediato de machucar-se ou machucar outra pessoa, ligue para o número de emergência local, peça socorro para essa pessoa, vá em busca de ajuda para ela, fique com a pessoa até que chegue alguém para ajudar ela. Então, nós somos doutrinados a viver uma vida em que a vida é individual, em que a vida não está nem aí para os outros. E às vezes à nossa volta está acontecendo coisas que se você abrisse os olhos você enxergaria. Dentro até das próprias famílias, às vezes falam assim, mas como? Ela tinha tudo, por que ela se matou? Porque existem muitas crianças também que uma vida inteira os pais nunca falaram não para ela. E nunca recebeu não de ninguém. Uma vida inteira recebeu não, mas a vida fala não, não é verdade? A vida fala muitos nãos. E se você é uma criança crescida, em que teus pais não te deram limites, em que eles não falaram não para você, a vida começa a falar não. E quando a vida fala não, dói demais. Porque a vida é implacável, a vida bate, a vida machuca. E quando eu olho para isso, eu lembro de uma garota que se suicidou, porque uma vida inteira os pais não falaram não. Aí ela prestou um concurso lá, um vestibular para determinado curso que era muito desafiador passar e entrar, e essa menina reprovou. E ela não aceitou o não daquela instituição, ela não aceitou o não da vida e ela tirou a própria vida. Porque uma vida inteira ela foi ensinada, melhor, permitiram ou criaram de uma maneira não dizendo não. Isso é um perigo, gente, demais. Então remova toda e qualquer arma, faca, medicamento e outras coisas que podem causar dano para essa pessoa. Ouça, mas não julgue. Discuta aquela situação, né? Mas não julgue aquela pessoa pelo que ela está fazendo. E se precisar gritar no momento para fazer ela acordar, porque ela está num colapso, você grita. Você grita, e aí pode ser que acorde ela para a vida. Quando eu olho para isso, eu lembro, alguns anos atrás, eu tinha uma grande amiga que hoje é falecida, ela já tinha 93, 94 anos, era só pele e osso, a pobrezinha, uma doença que ela estava tendo já há anos, essa doença estava consumindo ela em vida. E um dia eu vim visitar ela, eu morava lá em São Paulo e eu fui visitar ela. E eu cheguei na casa dela e ao visitar ela, eu comecei a conversar com ela e tal, e ela falou que queria falar comigo em particular. Aí eu lembro que a minha mãe, ela estava... Olha aí, a Aline está falando aqui no Instagram, aqui em Belo Horizonte, uma criança de 9 anos suicidou porque a mãe proibiu de usar o computador. E foi hoje. Meu Deus. Que triste, né? Que Deus dê conforto a essa família, porque é uma situação realmente triste. Mas você percebe, né? A questão do não, o perigo do não, né? Uma vida inteira não impôs limites, mas a vida vai impor limites. Ou vai querer impor limites de uma forma que antes nunca impôs. E às vezes é exatamente o tipo de crianças que nós estamos criando para o futuro, gente. Então se você tem filho pequeno, está na hora de você acordar para a vida. Porque você teve infância, mas pode ser que o seu filho não esteja tendo infância. Porque a tecnologia está roubando os melhores anos da vida do seu filho. E vai passar os anos e você vai ver a situação dos adultos que teremos no futuro. A tecnologia está roubando a infância dos nossos filhos. Um tempo atrás eu estava numa situação aí num avião e eu lembro de uma mulher que colocou assim num bebê conforto uma criança no chão e pendurado assim em cima da criança no bebê conforto, criança quietinha, mas um tablet ligado na galinha pintadinha. Mas era um bebê, gente. E eu fiquei pensando, para que isso? Todos nós somos livres, não é verdade? Mas para que isso? Para quem entende da área de saúde emocional e para quem entende um pouco do significado do que acontece com uma criança, os pixels, para você ter uma ideia da tecnologia, ou seja, do computador, do tablet, do celular,
eles não estão de acordo com a visão que ainda está num processo, ela é um bebezinho. E vai fazer um grande dano para essa criança, os pixels, ou seja, a luz, né, que estão nesses aparelhos. Então, para quê? Se aquela criança chorasse dentro do avião, a mãe poderia pegar e abraçar. Se aquela criança simplesmente só reinasse um pouquinho, a mãe poderia abraçar. Mas é tão mais fácil a gente pegar e colocar a galinha pintadinha, e nada contra, mas é muito mais fácil colocar uma situação como essa do que a gente mesmo enfrentar a situação e a gente cuidar. Tem muita gente que não está cuidando dos filhos como deveria cuidar, e a tecnologia está roubando a infância dos filhos, e o preço será muito alto no futuro. Se você tem filhos pequenos, cuide disso. Porque você, olhe para a tua vida, você de repente teve infância, você entrava para dentro de casa aparecendo só o olho, e os teus filhos estão até desbotados dentro de casa porque não estão pegando sol? Então cuide, porque a tecnologia está roubando o melhor da vida dos nossos filhos. E nós vamos ter um problema muito sério, gente, mas muito sério. Para você ter uma ideia, pesquisas já apontam que em 2030 a doença que estará em primeiro lugar matadora de pessoas será a depressão. Hoje ainda ela não é, ela mata muita gente, mas acreditam-se que essa será uma das doenças que mais vai matar no ano de 2030. Então, se você também encontrar alguém que você conhece, que está falando ou que pensa em suicídio, converse com essa pessoa, obtenha ajuda, ligue para a linha direta aí de prevenção à crise do suicídio no Brasil, que é 188, mas de alguma forma ajude essa pessoa. Na live de hoje a gente viu aqui 8 sinais muito fortes de depressão. Então não pegue agora um sinal e comece a acreditar que você tem depressão. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para você que nem tudo que acontece na sua vida é depressão. Você pode estar num estado depressivo por coisas que estão acontecendo na sua vida. Mas depressão de verdade, você precisa de um diagnóstico médico, um acompanhamento médico e ter certeza de que realmente é. Mas existem sinais que apontam que você deve ir para esse caminho, de procurar ajuda. E se você tem aqui a maioria dos sinais que eu falei aqui hoje à noite, aí está na hora de você começar a buscar recurso. Agora, se um deles está batendo, lembre, ele pode ser sinal de estado depressivo, ele pode ser sinal de estado de ansiedade, ele pode ser uma série de coisas na sua vida. Ele pode ser dor emocional, dormência emocional, ele pode ser coisas relacionadas aí a uma situação que envolve o término de um relacionamento, a doença de alguém que você ama, a morte de alguém que você ama. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque tem muita gente que começa a acreditar que está e começa inclusive tomar medicamento para isso. Mas quanta gente, o outro lá é depressivo, o outro diz assim, você tem depressão e dá remédio para você e você acaba tomando. Não faça isso. Você está desgraçando a sua saúde emocional com uma coisa que não necessariamente é. Para ter um diagnóstico exato, e ainda tem que tomar muito cuidado, viu? Porque tem gente que está indo para dentro, e como ela é uma doença psíquica, e ela afeta toda uma linha, toda uma questão, essa doença, para você ter uma ideia, ela acaba trazendo sintomas físicos. Só que no momento de identificação, acaba se acreditando, e a pessoa pode inclusive prescrever um medicamento e você não estar. Então tome muito cuidado. Se você tem sinais que estão acontecendo na sua vida, faça o que a gente ensina aqui, trabalhe com a tua mente, trabalhe com a tua mente. Se depois que você trabalhar com a tua mente, você entrar num processo de ajuda e de recuperação da sua mente, ainda não resolver a situação, minha filha, meu filho, aí sim você vai por esse caminho, mas tome muito cuidado. Porque pense por um instante, tem muita gente, para você ter uma ideia, que acaba chegando nos consultórios e a pessoa diz assim, eu estou com depressão. Ele já chega direto dizendo, porque está acontecendo isso, e tudo são sintomas. E o profissional, principalmente na rede de saúde que nós temos, ele pode prescrever um medicamento para você, e pode ser que você não esteja precisando ainda do medicamento, e pode ser que nunca precise. Mas no mundo em que a gente vive, não estou falando mal, porque existem muitas condições precárias, inclusive para eles trabalharem, uma grande quantidade de pessoas para atenderem, e que nem eles dão conta, porque se eles quiserem atender a todos, nem eles vivem. Então tem que ser muito rápido um atendimento. E quando você tem um diagnóstico muito rápido, você pode cometer erros. E aí já era. Pode pegar um medicamento que é muito forte para você ou algo que pode complicar. Então tome muito cuidado com isso. Trabalhe muito com a sua mente.
antes que de repente possa trazer uma outra situação para sua vida que de repente você aí não tem, tá certo? E aí acaba complicando de uma forma aí terrível a sua situação e a sua vida. Eu queria convidar a minha amiga aí para entrar com a gente, vou ver se eu acho ela aqui. Tô te mandando o convite aí, amiga, daí você aceita o convite para fazer parte com a gente aqui da live, para a gente conhecer um pouquinho a sua história e entender como que eu posso te ajudar aqui hoje à noite. E eu tô te mandando o convite aí, Josinete, tá te chamando. É só você aceitar aí o convite hoje à noite, tá bom, amiga? Então, pessoal, hoje a gente viu aqui alguns sinais incríveis que podem te levar aí a uma situação de depressão. E aí, o que você precisa fazer para cuidar? Então, olhar e entender que você não pode se identificar com a situação. Você acaba criando identidade, e aí quando você cria identidade, aí acaba complicando a tua vida. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, porque senão a coisa acaba complicando para a sua vida, tá certo? Acaba complicando para a sua vida e quando você menos espera, você pode estar numa situação bem complicada. Alguém nessa noite tem alguma pergunta que gostaria de fazer? E você pode estar aí então nos perguntando nesse instante, realmente. Eu acho que a nossa amiga ela não está no Instagram. Parece que ela entrou, mas não está não. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Vale agora ou se não, só na próxima live. Tá certo? Então, gente, estou vendo aqui se eu encontro ela, mas eu já mandei. Estou mandando a segunda vez agora aqui o chamado aí para ela entrar conosco na live para participar. Nossa convidada, muito boa noite! Eita, nós conseguimos hoje, hein, amiga? Você consegue chegar a isso, melhorar um pouco a luz aí para nós, para a gente enxergar você? Boa noite. Isso, boa noite, querida. Conseguimos hoje entrar, só que eu não tô te enxergando, você tá contra a luz aí, daí não tá dando para enxergar nada, hein? Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue. É porque... Da onde que você tá falando, amiga? Pessoal, se alguém que tá aí no Facebook quer ir pro Instagram, fique à vontade, tá? Para ir pro Instagram, a gente está tendo aqui a nossa convidada que chegou e a gente vai conversar um pouquinho com ela nos minutos finais aqui nessa noite. De qual lugar que você tá falando, amiga? Montanhas, Rio Grande do Norte. Montanhas, Rio Grande do Norte. Olha, não conheço, hein? Nunca tinha ouvido falar, até eu conhecer você, que você falou que você é dessa terra aí. E eu não sei, é um lugar grande, é pequeno a sua cidade? Como que é aí? Hã? É pequeno. Cidade pequena. É. Quantos habitantes tem aí mais ou menos, você sabe? Desculpa, eu não sei. Não sabe? Não, não tem problema. Mas assim, como que você me conheceu, Josinete? Fala pra gente aí como que você me conheceu. Eu conheci você através da sua publicação no Facebook, né? Sei. Passando uma das publicações e eu vi, né, uma publicação sua e resolvi, você falando que ia ter uma live, né, à noite, e eu resolvi assistir a sua live, né? E foi aí que as coisas começaram a mudar na minha vida. Entendi. Minha vida emocional, né? Entendi. E como que estava a tua vida antes de me conhecer aí? Assim, Ariel, eu era uma pessoa assim, que eu tinha muito... Eu era uma pessoa muito abalada, emocionalmente falando, né? E eu chorava com facilidade. Quer dizer, na verdade, eu não vivia legal, né? Eu não vivia uma pessoa normal na Sei. sociedade, né? Depois que eu conheci você, as coisas foram mudando, meu jeito de se comportar, meu jeito de pessoas, eu tenho uma certa dificuldade. E até no trabalho, né? Com a minha família também, as coisas foram mudando. E hoje, graças a Deus, mudaram, né? 50%
Hoje mudaram 50%. E estava em quanto essa vida aí? Quando você me conheceu, você falou que mudou 50%. Quanto que você estava antes então, mulher? Isso. Agora não, agora uns 80%. Ah, agora entendi. Deixa eu só recapitular aqui para entender. Você no começo mudou 50%, hoje já está em 80%, é isso? É isso. Ó. Graças a Deus, que bom, e parabéns para você pela dedicação também, né? E me diz uma coisa, tem alguma coisa assim que você, tipo, se surpreendeu com a tua mudança? Ou alguém que faz parte da sua família ou das amizades suas disse assim, nossa, você tá diferente, mudou muito. Tem alguma coisa que foi muito forte de mudança em você já? Sim, tem sim. É uma coisa que mudou, né? Foi justamente... Desculpa, tá passando a moto. Tranquilo. Faz parte. A minha forma de se comportar, né? E, assim, eu era uma pessoa muito, vamos dizer que chorona, uma pessoa, como eu te falei, abalada emocionalmente, entendeu? Falando. E eu tinha assim, eu tinha medo de estar no meio das pessoas, né? Eu tinha medo da rejeição e eu também, assim, eu achava assim, no fundo, que as pessoas me rejeitavam, né? Mas aí isso mudou, né? Hoje eu não me sinto mais como eu me sentia antes. Agora sim, eu queria me fazer uma pergunta. Pode fazer. Assim, às vezes eu mesmo, assim, depois de ter conhecido, depois de, né, de ter me passado conselhos maravilhosos, ainda tenho bastante recaída. Eu queria saber o porquê. O porquê das recaídas, é isso? Isso. As recaídas que você fala no conceito emocional, é isso? Tipo, você melhorou, né? Mudou muita coisa, mas de vez em quando volta algum tipo de pensamento ou volta algum tipo de situação para você. Seria isso? Atualmente, por exemplo, se eu ficar triste com alguma piada, por exemplo. Tá certo. Então, eu vou te responder e para ajudar todos os demais, seguinte. Por que essas coisas voltam? Essa é a pergunta, né? Por que essas coisas voltam? Quando a gente olha para a vida da gente, se você hoje fosse uma menina de mais ou menos 7 anos de idade, você teria 7 anos de traumas, bloqueios, lutas emocionais. Desde que a gente está dentro do útero materno, a gente começa a receber influência. A influência negativa que vem da própria mãe, a influência negativa que vem do contexto que envolve o lado de fora, os problemas emocionais da nossa mãe, a gente pode pegar através de memória genética também do espermatozoide do pai, os traumas e bloqueios dele, mas aí a gente nasce. E quando a gente nasce, a gente descobre um mundo muito difícil. É por isso que algumas crianças elas demoram um pouco para nascer. Eu, por exemplo, demorei para nascer, passei da hora de nascer, porque eu acho que eu olhei assim para o mundo aqui fora e falei assim, eu não quero nascer. Mas brincadeiras à parte, quando a gente nasce, a gente passa por muita luta, a gente passa por muita dificuldade, a gente passa por muitos problemas. E aí o que acontece? Aí são anos na vida. Uma grande quantidade de anos de paulada, de bloqueios emocionais, de lutas que nós enfrentamos. Consequentemente, essas coisas voltam para nós porque elas são memórias. Elas estão armazenadas e guardadas dentro de nós. Quer ver um exemplo? Para você entender bem cada um de nós? A gente come num determinado horário, a nossa refeição, e por que a gente sente fome depois? Esse é um sistema biológico que você vai realmente sentir fome, vai chegar a hora em que você vai querer comer. Na questão emocional, é que a gente tem, para você ter uma ideia, é como se fosse machucados, é como se fosse ranhuras. Quem está aqui na live que já passou dos 15, igual eu, vai lembrar de um disco no passado chamado disco de vinil. E esse discão de vinil, ele tinha uns sulcos. E ali uma agulha passava em cima e fazia tocar a música, reproduzir uma música. Só que de tanto passar, essa agulha ia afundando o sulco.
E em alguns momentos batiam no disco, pulava e machucava. E aí algumas músicas ficavam repetindo a mesma frase. E marcou um sulco. Na nossa vida, dentro do nosso inconsciente, subconsciente, é como se fosse um disco de vinil. Não que seja, como se fosse, consegue entender? E aí essa agulha que está passando, ela começa a marcar e ela machuca. De tempos em tempos, porque machucaram você. Machucaram você como me machucaram, machucaram outras pessoas que estão aqui. E de tempos em tempos, quando está passando dentro de você, são gatilhos que disparam e fazem lembrar você de determinada coisa. Então, se você tem um homem que desprezou você, lá no passado algo aconteceu, se foi na educação, se foi algo ruim que fizeram contra você lá na escola, ou seja, em algum momento, quando você tem algo parecido que te entristece, há uma conexão direta, esse gatilho dispara e ele liga você ao trauma que você sofreu. Então, por isso que volta. Então, lembra de um ditado que diz assim, gato escaldado tem medo de água fria? Ou seja, um gato que um dia alguém irresponsável jogou água quente no pobrezinho, toda e qualquer água que esse gato ver, ele vai sair disparado de medo, porque ele tem medo de água fria. E conosco não é diferente. Devido à situação que nós enfrentamos uma vida inteira, e passou anos, e hoje você está num processo de restauração, hoje você está num processo de recuperação, mas nunca ninguém contou pra gente, tá conseguindo entender? Aí a gente se depara com o que você está se deparando, olha quanta mudança você já teve. Você chegou a 80%, mas você ainda não está livre emocionalmente. Ou seja, de tempos em tempos vai voltar. Eu que sou o professor de vocês, para mim volta, só que para mim volta de uma forma mais tímida. Ele não volta forte, porque hoje eu consigo identificar muito rápido, eu congelo, eu aplico o que eu ensino e automaticamente sai. Mas antes de eu chegar ao ponto que eu estou hoje, eu chorava também. Eu também passava por lutas, por dificuldades, lembrando de coisas que fizeram contra mim, da maneira como me machucaram, da maneira como me maltratavam, e eu também chorava. Porque tem muita gente ruim nessa terra. Tem muita gente má nessa terra. Nós vivemos em uma sociedade terrível, uma sociedade implacável, uma sociedade, e o pior grupo que existe, para você ter uma ideia, infelizmente, às vezes você encontra até dentro das religiões. Porque as pessoas que acreditam que tiveram um encontro com Deus, às vezes eles acreditam que eles já são livres, que eles são imunes. Mas muitos dessas pessoas que estão dentro de religiões pisam nos outros igual. E um lugar como a religião, que deveria ser um oásis, que deveria ser um berço, que deveria ser uma proteção, às vezes não é. Porque o irmãozinho lá, daquela paróquia, daquela igreja, se ele está com um tipo de situação emocional e ele se abre, no outro dia vira fofoca da comunidade. E não só dentro das religiões. A própria família. A família que deveria ser um centro de apoio, um centro de proteção, não é. A família é a primeira a apontar o dedo para a gente. A família é a primeira a apontar os erros, os problemas, as dificuldades. Então, quando você olha para uma situação como essa, você está num processo de crescimento. Está conseguindo entender? E esse processo de crescimento, ele gera dor. Porque de tempos em tempos vai voltar. Eu não sei se você sabe andar de bicicleta. Sabe? Sim. Então, quando você começou a aprender... Hã? Só não ando mais com vergonha. Não, tranquilo. Mas assim, quando você começou a aprender a andar de bicicleta, talvez você caiu. Aí você levantou e foi lá e tentou de novo, até que você aprendeu. Agora, quando chegou um ponto, agora imagine, se você ficasse parado assim, falar assim, ai, se eu tentar andar de bicicleta, eu vou me machucar de novo. Ou quando estão ensinando uma criança a andar. Eu ensinei alguns dos meus sobrinhos a andar, especialmente uma sobrinha que eu amo muito, que eu considero uma filha, e essa menina eu ensinei a andar. E eu lembro que eu coloquei ela em cima do meu pé no início, depois eu ia soltando ela caiu. Mas em nenhum momento eu cheguei para ela, ó, Leide, você não vai mais caminhar, porque caminhar cai, caminhar dói. Nunca falei isso para ela. E nenhum pai vai fazer isso. Vai motivar. Quando eu fui aprender a andar de bicicleta, eu lembro que o meu irmão, ele segurou atrás, falou, eu sempre vou estar com você, eu sempre vou estar com você, e soltou aquela bicicleta, e eu fui, e eu perguntei, eu lembro até hoje, você está comigo? Você está comigo? Ele disse, estou, mas a voz estava longe, e aí quando eu tirei os olhos do que eu estava fazendo, aí eu caí, e eu falei, você falou que ia estar comigo, eu falei, não, você já sabe andar, e aí ele me motivou.
Então, dentro da nossa mente, você precisa entender, e eu também, que existem sulcos, existem coisas que marcaram, coisas que não vão sair, os lixos emocionais que foram jogados contra nós, toda a porcaria de uma vida inteira que jogaram, todas as coisas que inconscientemente a gente produziu e até as coisas que conscientemente a gente produziu nunca vão sair de dentro de nós. Mas existe sim como você administrar essas coisas para que elas não te machuquem, para que elas não firam você. Tá conseguindo entender? Mas isso, querida, leva um tempinho. Não é de um dia para a noite. Não é assim com um passe de mágica. Ele não é uma pílula mágica que eu poderia dar para você assim, ó, você engole a pílula e fala, não tenho mais problemas emocionais. Seria glória, né? Mas infelizmente não é. Mas percebeu que até antes de você começar a me assistir, a sua vida era diferente? A sua vida passava por um outro processo? Aí, a partir do momento que você começou a assistir e aplicar aquilo que eu ensinava, a sua vida começou a se transformar. Então, cada um que está nos assistindo, dela parece que bloqueou um pouquinho ali, você consegue entender isso, que você consegue sim mudar a sua vida, mas ela tem um processo. E esse processo, ele tem dor, ele não é indolor. Então, por isso que acaba lembrando. Você conseguiu entender? Então é natural voltar. Vai voltar e vai voltar muitas vezes, mas ele vai chegar a um ponto que ele começa a voltar mais fraco. E cada um de vocês que está me ouvindo começa a voltar mais fraco, cada vez mais tímido, e você usando as técnicas você consegue controlar, não permitindo que essas coisas causem tanta dor. Mais alguma pergunta, querida? Eu quero agradecer, Uriel, certo? Eu quero agradecer a Deus e a você, porque você foi uma bênção na minha vida. Amém. Tá bom? Amém. E eu recomendo para as pessoas que estão me seguindo que não as deixe você jamais. Porque você é como um anjo na vida da gente. Amém. Deus trouxe você de presente pra gente. Eu tenho que agradecer. Muito obrigada. Amém. Por tudo. Fico feliz de fazer parte da sua história, da sua vida. Sabe que você sempre pode contar comigo. E eu já te falei e já lancei um desafio para você, que você seja um Uriel. Então, restabeleça a sua saúde emocional, se transforme, aceite toda e qualquer limitação que não tem como mudar, mas se aceite e você pode fazer a diferença na história de muita gente que provavelmente está numa condição pior do que a condição que você estava, porque você não está mais. Você está num processo de crescimento, cada dia mais crescendo, e você vai chegar a um estado de liberdade emocional logo, logo, e você vai conseguir passar para as pessoas. E eu desafio você a fazer isso, tá? E você está de parabéns, porque você enfrentou hoje um desafio, que é entrar ao vivo aqui, olha aí, ó, que bênção, né? Eu estou até liberando aqui agora os comentários. Vou liberar os comentários aqui do Instagram, gente. E eu queria que você que está no Instagram, você parabenizasse então aí a Josinete pelo desafio que ela aceitou de falar para vocês. E eu queria desafiar você que está no Instagram a dar os parabéns para ela, porque ela sim é uma vitoriosa, ela é uma sobrevivente de tantas lutas que ela enfrentou na vida inteira dela, e muitos bloqueios, muitos traumas emocionais que ela enfrentou, mas um a um deles ela está vencendo, e ela está, ó, de parabéns. Parabéns mesmo, Josinete, você é uma vencedora. Parabéns por isso. Olha o povo batendo palma para você no Instagram aí, e eu fico muito feliz de você fazer parte aí das nossa live, você estar cada dia melhor. E eu tenho te acompanhado de perto e cada dia eu vejo um crescimento incrível em você. E eu te falei várias vezes, em muitos momentos de desespero, que eu acreditava na tua transformação, acreditava que você ia vencer, e você está percebendo que está chegando. Tem uns detalhezinhos ainda que a gente vai conseguir resolver, mas é um passo de cada vez e a gente vai chegar lá. Tá bom, querida? Que Deus abençoe vocês. Olha quanta gente escrevendo para você aí. Isso é para você, pela tua vitória, por você topar o desafio. E eu queria que você fizesse mais uma coisa para mim. Eu queria que você fizesse agora uma outra coisa. Tem muita gente que está assistindo você aí no Instagram e tem gente que só está te ouvindo no Facebook, tá? Mas eu queria que você falasse para as pessoas, para que elas aceitem o desafio de fazer uma live junto comigo, porque tem gente que está
com um pouquinho de receio. E eu queria que você me ajudasse nisso, porque você, num primeiro momento, também você hesitou, mas depois você topou o desafio. Ontem a gente não conseguiu entrar, né? E hoje deu certo. Você tem alguma coisa para dizer para esse povo aí? Tenho, sim. Assim, o que eu tenho para falar é que tomem coragem, né? De falar realmente o que você fez na vida dessa pessoa, porque vai servir de exemplo, aliás, para ajudar outras pessoas, né? Sim. As pessoas precisam ouvir o nosso depoimento, as pessoas precisam ouvir o que realmente mudou na nossa vida, para que elas possam acreditar, né? Que há mudança, há esperança, né? Para suas vidas. E é isso, a gente não pode, vamos dizer assim, a gente não pode deixar de ajudar outras pessoas se a gente foi ajudado, né? Vamos ajudar também. E com o nosso depoimento a gente vai estar ajudando outras pessoas. Que legal. E eu queria mais uma coisinha sua aí, no minutinho final agora, é o seguinte, querida. Ninguém melhor do que você sabe as lutas que você enfrentou a tua vida toda. Mas pode ser que exista alguém que está nos assistindo e está te vendo no Instagram ou está ouvindo você no Facebook, que talvez esteja numa condição terrível, péssima emocionalmente falando. E eu queria do fundo do coração que você transmitisse uma mensagem para essa pessoa, porque você sabe o que está acontecendo com você. E o que você diria para alguém que hoje está enfrentando talvez algo parecido como você enfrenta, e talvez uma dor muito forte, um desespero muito grande? O que você diria para essa pessoa que nos ouve ou que está te vendo nesse instante? Olha, o que eu queria dizer para essa pessoa é que ela usasse a mesma fé, né, que eu usei, né, primeiramente, né, crendo em Deus, e também lhe assistindo, sempre assistindo as suas lives, fazendo as práticas, né, dos ensinamentos que você faz, né, e que ela não pode se entregar, né, e que fazer assim como eu, acreditar, né, e que jamais, a gente não pode deixar as nossas emoções nos controlar. A gente tem que as controlar, a gente tem que controlar nossas emoções. A gente não pode deixar se abater, né, e foi isso que eu fiz. Eu não deixei, eu me dei oportunidade, eu me permiti, né, e por isso eu estou aqui. Obrigado, viu, querida? Que Deus te abençoe. Permaneça aí, eu vou desconectar você, mas você permaneça no Instagram, porque eu vou para a parte final agora, tá bom? Muito obrigado, gratidão por você participar com a gente. Ó, tchau. Que Deus abençoe. Fica no Instagram aí, tá? Deixa eu desconectar ela aqui, pessoal, e aí a gente vai dar continuidade aqui agora nessa noite. Legal, recado dado hoje, a gente conversou sobre um assunto muito interessante. E na parte final hoje eu queria que você entendesse o valor e o significado que você tem, a pessoa incrível que você é, esse homem, essa mulher que tem lutas, tem desafios, tem dificuldades, mas entenda, quem nesse mundo não passou por lutas, não tem passado por lutas, dificuldades e problemas? Você não é o único e a única que sofre nesse mundo, mas você hoje encontrou sim uma oportunidade. Você encontrou uma luz no fim do túnel, e se você não desistir de mim, eu não desistirei de você. Nós podemos sim transformar a sua vida, resolver a sua vida, restaurar a sua vida, trazer de volta o brilho aos teus olhos, trazer de volta a vontade de viver, trazer de volta a vontade de você continuar caminhando e ter saúde emocional. Então a cada dia olhe no espelho, faça a sua rotina diária ou rotina noturna, olhe no espelho, nos teus olhos, olhos que tantas vezes derramaram lágrimas. Olhe dentro dos teus olhos e diga para você que você é um ser incrível, que você é especial, que você é saudável, que as suas células saudáveis se renovam a cada segundo, que você pode sim construir um futuro melhor, um futuro diferente do que tem sido o teu presente, e que você nasceu para triunfar, que você é um vitorioso, uma vitoriosa, que você nasceu para governar, e o principal de tudo, que você é imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Você não é porcaria. Talvez alguém um dia olhou para você e machucou, te maltratou, disse que você não presta, disse que você não tinha valor, que você não tinha significado, talvez te maltratou, pisou em cima de você, talvez até te traiu.
e disse para você que você nunca se levantaria, e eu estou dizendo para você que sim, você pode se levantar da condição, da situação que você está, você pode sim se levantar, você pode triunfar, você pode sair do buraco, do caos, do poço emocional e se levantar. Se existe alguém que acredita na transformação, sou eu. E eu acredito porque eu também estive lá. E você pode sair. E eu sei que você pode, porque se você quiser ir vir comigo, eu sei o caminho. Eu tenho ensinado o caminho para sair de lá. E se fez sentido o que a gente conversou hoje, por favor, não esqueça de compartilhar essa live. Faça chegar a quem precisa. Tchau para vocês do Instagram, a live está caindo. Eu já vou me despedir do Facebook também. Beijão. Então você do Facebook e você também aí do YouTube, que no dia de hoje você possa entender o grande significado e o valor que você tem, a pessoa incrível que você é, e juntos pode ter certeza que nós vamos triunfar, nós vamos vencer, nós chegaremos lá, porque tudo que você quer, tudo que você almeja na sua saúde emocional está do outro lado do medo. Ouviu isso? Está do outro lado do medo. Então tudo que você quer, tudo que você sonha, tudo que você imagina para a sua saúde emocional está do outro lado do medo. E juntos nós vamos ultrapassar esse medo, esse sofrimento, essa luta, essa dificuldade que você enfrenta nessa caminhada. Então foque em coisas boas, busque aquilo que você nasceu para ser, busque aquilo que é necessário para a sua transformação e a sua vida se transformará. Você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que eles, e lembre-se, tudo aquilo que você foca, expande. Então cuide com aquilo que você está colocando para dentro de você, tá bom? Cuide do que você está colocando para dentro de você. Tudo que foca, expande. Você não é os teus pensamentos, você é muito melhor do que você imagina que você é. Um grande abraço para você. Se fez sentido, já compartilhou aí? Faça chegar o maior número de pessoas. Eu fico tão triste, gente. Pensa numa pessoa triste. Quando eu termino uma live como essa, você disse que é maravilhosa e eu vou olhar, tem 2 compartilhamentos. E aí eu entendo que não vai chegar para alguém porque você não fez a tua parte. A minha parte eu estou fazendo a cada noite, de sábado a quinta-feira. Tão simples, marcar alguém, compartilhar para alguém, mas muita gente não faz. Você é livre. Mas se você quiser me ajudar a chegar a uma grande quantidade de pessoas, eu te suplico, compartilhe. Existem pessoas que estão precisando de você. Um grande abraço, eu me despeço daqui e até amanhã, no nosso próximo encontro, nosso próximo bate-papo. Beijão no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, a nossa próxima live.